Acho que sim. Amém. Então, a paz, gente. Paz. Bom dia. A paz, queridos, a paz. Vamos então iniciar mais uma aula. Isso. Bom, antes de tudo, vamos fazer uma oração, né? É isso, Eva. Alguém poderia fazer É isso. essa oração inicial, por favor? Amém. Posso? Pode. Amém. Amém. Pai amado, nós estamos reunidos aqui para podermos receber mais do Senhor, para que nós possamos andar mais no centro da Tua vontade, Pai. Amém. Abençoa o Steph e a Carol que vão ministrar a Tua palavra. Amém. Abençoa cada um de nós que vamos receber, que nós possamos fazer uso dessas palavras no nosso dia a dia, na nossa vida. Que ela transforme nosso dia, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Obrigada, derrama do Teu Santo Espírito para que nós possamos ouvir e receber com amor a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Compartilhar aqui a tela. Amém. Vamos lá. Então, vamos começar. Bom, a nossa aula 2, né, desse módulo 2, a gente colocou nós a intitulamos Confiança em quê? Essa aula, ela foi baseada, né, assim, ela teve como inspiração aquilo que foi que a gente tinha conversado naquela primeira rodada dos comentários das leituras, né? E a gente achou muito legal, a gente achou um tema assim que muitas pessoas pensaram sobre e que seria muito legal a gente falar aqui na aula e colocar assim mais algumas coisas assim, por fim, um embasamento maior na Bíblia, né? Então vamos lá. Eu posso mudar, tá? Beleza. Bom, então a gente tem esse contraste, né, entre a ansiedade e a confiança. São coisas diferentes, né, gente? Então vamos lá. A pergunta que a gente inicial ali que a gente queria colocar é a seguinte: agimos pelo que vemos ou de acordo com a fé? Então essa pergunta ela vai pautar ali o nosso primeiro contato com esse tema. Será que a gente age por aquilo que a gente vê, né, de acordo com os fatos, por fim, com a nossa razão, né? Ou será que a gente age de acordo com a fé? E aí, então, a gente primeiro vai falar sobre a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser por diversas coisas, né? Por diversos fatos. Por exemplo, uma pessoa pode ficar ansiosa pensando ali na questão do alimento diário, nas questões ali das necessidades básicas, né, para a sua família. Isso pode levar a pessoa a ficar ansiosa, né? O que mais que a gente pode ver que traga ansiedade? Ansiedade no ambiente ali de trabalho também, né? Da pessoa, não só de trabalho, mas na questão interpessoal com outras pessoas. Isso pode causar ansiedade da pessoa ali querer se inserir, né? E andar com pessoas ali que não somente ela, né, mas as outras pessoas possam ter uma amizade
proveitosa, de crescimento, né, para ambas as partes, né? Outra coisa também, que é a questão do futuro, você planejar o futuro, você querer estudar, querer trabalhar para atingir um determinado objetivo, né? Isso também pode gerar ansiedade. São coisas ali que são coisas reais ali, né? Da ansiedade real, de fatos do cotidiano que trazem ansiedade. Vamos. Opa. Antes eu só queria acrescentar uma coisa, né? Sim. Porque em todos esses casos, a ansiedade em si ela não é ruim, ou pelo menos o motivo, Sim. aquilo que motiva ela, não são coisas ruins, né? Sim. A gente precisa ter um cuidado, né? Sim. Com o nosso sustento, com a alimentação. É bom que a gente queira ter um bom ambiente. Sim. É bom que a gente se planeje para o futuro. Sim. Mas até que ponto isso é bom e a partir de que ponto isso passa a ser um problema, né? Exatamente. Pra gente. Será que tem um ponto de equilíbrio ali, né? É isso daí. Aí então, o que a Bíblia ela nos fala sobre o tema? Jesus, né? Ele nos ensina muito, né, sobre ansiedade. Ele tem ele fez uma vez um discurso ali, né, uma pregação em cima disso, né? Então, que está em Mateus 6, do 25 ao 32. Peço também aos irmãos que possam abrir a Bíblia, né? E também, se alguém quiser ler também. Sim, por favor. Por favor, sinta-se à vontade, sinta-se tocado por Deus. Sinta-se tocado por Deus. Amém. Legal, Pode ir, Sara. Samuel. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem. Amém. Amém. E por enquanto pode ler só isso. Isso. Obrigada, viu, Sara? Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos. Então, a gente vê aí que Jesus ele fala bastante, né, sobre a ansiedade. E, opa. A gente pode fazer algo assim. Uhum. Lembrando daquilo que a gente tinha visto no primeiro módulo, a gente lê um texto. Tem alguma palavra ou alguma expressão que aparece bastante, que se repete? O que os irmãos conseguem ver? Bom.
É desse módulo agora que foi lido do Mateus, ô, irmão? Isso, nesse trecho que a gente leu. Nesse trecho que a que o gente que o leu. Samuel Era leu. se preocupar, não se preocupar. Eu não sei se seria. O Samuel Ótimo. também. Legal. Bom, tio, obrigada, tio. Eu acho que a vestimenta fala bastante. E. E da comida também, fala bastante também. É verdade. Uhum. São as duas coisas, né? A preocupação com duas coisas, exatamente. Eu acho que daria pra juntar ambos, né? É verdade. É verdade. Beleza. Muito bem, então, realmente é isso mesmo, né? Ele fala bastante sobre isso, né? Aí, então, ele fala, no 25, né? Ele fala, não, né, portanto, assim, não se preocupem, né? Aí ele fala com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem o próprio corpo, quanto ao vestir, tal. Aí, né, depois ele fala, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aí, depois disso, olha lá, por que vocês se preocupam com roupas? Ele é interessante que ele vai falando tudo o que geralmente, né, a gente fica aí preocupado. Comer, beber, quanto à própria vida, né? Ai, viver mais, fazer as coisas para viver mais, Se preparar para o futuro. se preparar para o futuro. É muito interessante. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Olha lá. Interessante, né, pessoal? A questão aqui fala muito de preocupação. Não se preocupe. Ele usa o mesmo verbo várias vezes, né? Uhum. E pode falar. E curiosamente, né? Isso Essa é uma palavra que é utilizada lá, olhando no original, no grego. Isso aí. É uma palavra que se repete nesse trecho, né? Cada vez que aparece aí grifado, tem essa palavra, né? Isso. Você pode continuar. Isso. É a mesma palavra, ela tem a mesma raiz. E ela fala sobre essa questão de preocupação relacionada à ansiedade. Né? Então, relacionada a isso. E aí a gente vê em outros trechos, nesse. Deixa eu ver. Não é nesse capítulo não, esse Não, daqui já tem tá. outros. Em Mateus 13, 22, né? Que a gente queria colocar de uma forma que. Mas será que só fala de ansiedade naquele trecho? Né? Não. Por quê? Porque uma das coisas, né, que a gente percebe é que a Bíblia, ela tem os temas, eles estão ali por toda a parte da Bíblia, né? Então, a gente consegue ver que é um livro que fala de todos os temas e, assim, em boa parte dos livros, né? Uhum. E isso é muito legal. Como é bem curtinho, A gente pode ler. pode ler, né? Então, vamos lá. Esse está no trecho da parábola do semeador, né? Isso, muito bom, obrigada. Na parábola do semeador. Está em Mateus 13, 22. Fala o seguinte: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha lá. Então significa que a palavra, Deus ali fala com a pessoa, né? A pessoa escuta a palavra, mas a pessoa fica ansiosa pelas coisas da vida, né? E pela questão ali de
tenho que me planejar para o futuro, preciso ter mais. E isso faz com que ela fique infrutífera, porque ela não consegue produzir a boa semente, a semente da palavra. A ansiedade fica maior do que a palavra de Deus no coração da pessoa. E aí a pessoa passa a não andar de acordo, né, com aquilo que Deus quer, mas de acordo com a ansiedade. Olha só a questão como que é uma coisa assim perigosa, né? Porque a nossa salvação também, né? E a utilidade dentro do reino, né? E a utilidade dentro do reino. O ser produtivo, o ser frutífero. Exato, Em exato. palavras e ações. Exato. Isso é forte. É. Glória a Deus, né, gente? Que Deus tá ali nos ajudando, né? Fortalecendo. Amém. Glória a Deus. Aí, outro trecho também, Famoso. Filipenses 4:6, que é muito interessante também, fala o seguinte, ali é quando a gente fala, né, que muitos livros falam sobre esse tema, que falam mesmo. Fala o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, olha só, aqui fala que a gente não deve ficar ansioso, né? Não deve ficar preocupado por coisa alguma, por nada. E fala que a gente deve o quê? Que a gente deve orar a Deus. Que a gente deve orar, que a gente deve clamar ao Senhor. E com ação de graças, com o coração grato, né, ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. E apresentem seus pedidos a Deus, ou seja, deixa a ansiedade e apresenta diante do Senhor aquilo, abre o seu coração a Deus, né? Então a gente deixa a ansiedade, tira a ansiedade e substitui pela oração, né? E nós vemos também um outro trecho que está em 1 Pedro, capítulo 5, nos versos 6 e 7, que fala o seguinte, olha lá, complementando ali as nossas ideias. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, olha só, gente. Aqui ele fala que nós devemos nos sujeitar ao Senhor, que nós devemos procurar ali aprender do Senhor, ficarmos debaixo da vontade dele, para que ele vai nos exaltar no tempo devido, no tempo dele, né? E o que mais ele fala? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Então, realmente é uma questão mesmo da gente ser transformado, né? Da gente tirar algo e pôr outro. O que é? Se sujeitar diante do Senhor, né? Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, é isso, né? Lançar sobre Ele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E isso é a questão da ação de graças, da gente entender que Deus ele cuida da gente, sempre cuidou antes e cuidará também, né, nos dias futuros. E aí a gente vê o quê? A questão ali da preocupação dessa vida, né? Nós vemos a questão, não andem ansiosos, né, no trecho de Filipenses. E no trecho de 1 Pedro 5, 6 e 7, a gente vê a questão, principalmente no 7, né, da ansiedade. A gente vê que em todos esses trechos aparecem ou a palavra ansiedade ou uma palavra que está relacionada a ela.
e vemos então a necessidade da gente se entregar a Deus. E aí então a gente volta ali naquele contraste que nós falamos da ansiedade e da confiança. A gente falou da ansiedade, né? E agora nós vamos falar da confiança, tá? Então, o que é confiança? Vamos lá. Tem pessoas, né, que confiam no dinheiro. Elas acham que se elas tiverem muito dinheiro, elas vão se dar super bem, que elas vão conseguir as coisas delas, né? E por fim elas lutam ali para conseguir as coisas e nem sei se elas acham que podem levar o dinheiro quando elas morrerem, né? É uma pergunta, né? Outras pessoas, elas já acham que elas podem, se elas tiverem pensamentos bons, pensamentos positivos, a chamada positividade, né? Elas vão atrair coisas boas. Então, se elas pensarem coisas boas das outras, de todo mundo, que vai dar tudo certo, que as pessoas são maravilhosas e coisa e tal, vai dar tudo certo na vida delas e tudo vai acontecer. E isso, assim, é bom até a gente levantar um alerta aqui, porque infelizmente isso entra muito fácil dentro das igrejas. Assim, né? A gente tem que tomar cuidado com o nosso coração para não achar que porque a gente pensa positivo, a gente vai ter as coisas, ou Deus vai dar as coisas pra gente. Exato. Fé não é pensamento positivo, né? É verdade. E a nossa fé não é em ter as coisas, é fé em Deus. Exatamente. Tá, eu já tô pulando um pouquinho mais pra frente, né? Mas tá, vamos continuar, desculpa. Não, imagina. É uma forma de confiança, né? Mas aí a pessoa tá confiando nela, né? Bom. Ou no universo. Ou no universo também, né? Porque o universo não faz nada, né, gente? Outras pessoas já acham que é por elas mesmas, que as coisas acontecem por elas, que elas fazem por merecer, já fica ali naquele negócio de não, porque eu mereço, eu batalhei para ter o que eu tenho, o que eu conquistei, e ficam se achando, né, por fim, né, ali com orgulho, né. E aí a gente vê que tem esses tipos de confiança, né, mas a confiança em Deus, ela não é nada disso. Não é você confiar no dinheiro, de você achar que você tiver mais, né? Porque Deus, sei lá, te ama mais, por fim. Ou se você pensar de forma positiva, que Deus vai abrir os caminhos porque você pensou de forma boa, como se fosse um merecimento seu também, de certa forma. E nem se você ache mesmo que você é o bom, é o tal, porque tudo que a gente tem vem de Deus, né? Então, olha lá. O que é confiar em Deus? Em Mateus 6, 33, né, a continuação daquilo que a gente tinha lido, né, que Samuel leu pra gente, a gente vê o seguinte, busque... Pera. Samuel, você ainda tá com a Bíblia aberta em Mateus 6? Tô. Ai, bom, então pode ler o versículo 33, isso, lê pra gente, por favor. Obrigada. Só um minutinho. É 33, né? Isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Obrigada, Sá. Então, gente, a gente vê a questão da confiança, né? Aqui fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha lá, o reino de Deus e a sua justiça, elas andam juntas. Quem é a justiça de Deus? É a palavra do Senhor, né? E o que acontece? Todas essas coisas, tudo que a gente tinha visto lá, da questão da vida, de que Deus vai cuidar da nossa própria vida, de que Deus vai nos suprir, tudo isso vai ser acrescentado. Só que a gente precisa confiar em Deus, primeiramente. Em Filipenses 4,
nos versos 6 e 7, fala o seguinte, olha lá, que acho que a gente tinha visto, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, olha lá, gente. A gente, então, troca a ansiedade, substitui a ansiedade pela oração, né? Pela oração ali, se derramando diante do Senhor, sendo grato ao Senhor e entregando tudo a Ele. E a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, ela vai estar na nossa vida, porque a gente se esvaziou, né? A gente esvaziou das coisas antigas, aquilo que estava com a gente, e Deus, Ele traz a paz para os nossos corações. Só que a gente precisa fazer isso daí, de entregar a Deus. Né? Não adianta a gente ficar com aquele fardo pesado e a gente querer ter a paz de Deus, só que continuando a carregar aquele fardo. E aí, então, essa paz ela vai guardar os nossos corações e as nossas mentes, porque é onde a ansiedade age, né? No nosso coração e na nossa mente. Em 1 Pedro também, né, que nós tínhamos citado, 5 e 7 fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, é uma afirmação, né? Então, lança a ansiedade sobre o Senhor, porque realmente ele cuidou. Até que ele cuidou e ele vai continuar cuidando. E aí, então, a gente vê, né? A gente grifou ali para ressaltar e ficar bem evidente, tá? Então, primeira coisa que a gente vê aqui, o que é confiar em Deus? Busquem o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Aí no segundo trecho, apresentem seus pedidos a Deus. E o resultado, a paz de Deus guardará seus corações e as suas mentes. A gente vai ter, como o pessoal fala, blindado, nós vamos ser blindados por Deus. Por quê? Ele tem cuidado de vocês, isso é confiança em Deus. Quando a gente age desse jeito. A confiança em Deus ensinada no Pai Nosso. Muito bem, gente. Agora, mais uma oportunidade, né? Quem vai querer ler pra gente, por favor, né? Nós já agradecemos também. Tá em Mateus 6, aí é do verso 8 ao verso 13. Pode começar do 7, viu? Ah, do 7. Fica mais claro. Isso. Eu vou ler. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Do 7, né? Isso. Peçam e lhes será dado. Busquem e... Mateus 6. Isso aí. Mateus 6, do 7 ao 13. Isso, eu acho que eu estava lendo o capítulo 7. Né? Não. É verdade. Mateus 7. Mateus 6. Mateus 6. E aí quando orarem... Desculpa. Tá certo? Tá certo, perfeito. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles peçam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai, sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o que pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Obrigada, irmão. Obrigada, irmão. Nada. Amém, Jesus. Então, a gente vê a oração que é, vamos dizer assim, a mais famosa, né, da Bíblia, né? A Bíblia apresenta muitas orações, mas essa oração é a oração que a gente usa até mesmo como base, né, pra gente, tipo assim, modelo, vamos por assim, não modelo, mas né, de oração, né? E... Oi? Pode? A gente vê ali que a confiança em Deus, né, do começo, ela fala assim, nos versos que a gente colocou, né? O seu pai sabe do que vocês precisam. O versículo 8. E Deus, ele sabe de todas as coisas. E é interessante que ele fala, olha, antes mesmo de pedirem, quer dizer, antes mesmo da gente falar, ele sabe, né? Ele já sabe, mas ele quer que a gente ore. Porque quando a gente ora ao Senhor, a gente está entregando aquilo diante dele. É uma atitude de submissão, de você realmente se entregar a Deus, né? E aí então no 10 ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele fala sobre isso, sobre a gente clamar e buscar o reino de Deus, que seja feita a vontade dele. Aí depois ele fala no 11, ele fala, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ou seja, para a gente se contentar e pensar naquilo do momento ali, não ficar pensando em muitas coisas que são futuras, tentando planejar as coisas, porque Deus, ele tem o controle das coisas e ele sabe, né? Não adianta a gente ficar pensando no futuro muito distante se a gente nem sabe se vai viver o futuro próximo, né? Aí ele fala que a confiança em Deus é também a questão da gente pedir perdão a Deus, para a gente não carregar aqueles fardos da ansiedade, né? Muitas vezes a ansiedade, ela está associada a você sentir não se sentir perdoado por alguma coisa, e também a questão que também está junto ali, de você também não perdoar as outras pessoas. Então ele ora, perdoa as nossas dívidas, e também da mesma forma, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí, por último, ele fala, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, livra-nos do mal, no sentido de que a gente quer fazer a vontade do Senhor, de que nós queremos estar próximos a Ele. E aí, então, ele termina, né, falando, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então, quando a gente busca o reino, a gente está buscando o Senhor, né? Pode falar. Eu acrescentar uma coisa, porque eu não tinha parado para pensar nisso, mas a gente tinha apresentado lá nas 3 fotinhos sobre a confiança, né? Gente confiando no dinheiro, gente confiando na positividade ali, no pensamento positivo, e gente se colocando como quase seu próprio Deus, né? Sim, como um semideus que resolve todas as coisas na sua vida. E é legal porque a oração do Pai Nosso vai contra as 3 coisas, né? Sim. Começando pelo fim, o livra-nos do mal vai totalmente contra aquilo da pessoa conseguir fazer as coisas por si mesma, porque a gente não consegue nem livrar a gente mesmo. A gente precisa da ajuda de Deus.
Verdade. A gente confia em Deus porque a gente não consegue livrar nós mesmos. Verdade. Em vez daquela positividade, da mente positiva, a gente perdoa os outros, né? Sim, sim. E em vez da gente confiar no dinheiro e colocar a nossa confiança nos bens, a gente pede a Deus o pão de cada dia, o sustento diário. É verdade. É algo muito mais simples e humilde do que as pessoas às vezes pensam, né? É verdade. Aquelas montanhas de dinheiro, tipo o tio Patinhas O tio nadando no cofre lá do... Ele abriu o cofre e nadava. Não, a gente pede a Deus o pão de cada dia. Amém. 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 Então, isso é. Vamos confiar as nossas vidas a Deus. Então, vamos nos entregar a Deus, né? Essa fala aí é a fala central ali, né? Que a gente entregue a nossa vida a Deus e realmente coloque tudo diante dele. Amém. Amém. Acho que é isso, né? Algum irmão tem algum comentário, alguma questão? Gostaria de compartilhar algo? A gente tem um tempo aí, tem Verdade. uns minutinhos de aula. Uhum. Então, vocês podem ficar à vontade para compartilhar suas ideias. Assim. Talvez alguma ansiedade também, né? Eu vou falar. Fala, Sim. pastor. Eu, antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa que eu achava que eu era autossuficiente. Principalmente com relação ao serviço, ao que eu fazia. Porque, pela misericórdia do Senhor, Ele me capacitou, mas eu achava que eu era bam, bam, bam. Então, eu entrava nesse negócio de confiança. E glórias a Deus por Jesus Cristo, que hoje eu reconheço que tudo que eu fui e que hoje sou, eu devo à misericórdia do Senhor. Então, Ele entrou, Ele entrou na minha vida e eu deixei Ele mudar e me fez reconhecer a grandeza do Senhor e a soberania dele e o amor dele, porque eu não sabia, o que eu ia fazer por mim mesma? Nada. Então ele foi misericordioso e hoje, glória a Deus, eu tenho a minha mente para a honra e glória do Senhor, voltada, guardada no amor do Senhor, guardada na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Então é isso, o Espírito Santo me mostrou. Amém. E ele é gentil e amoroso. Era isso, amados. Obrigada. Amém. Tem que ligar de Você novo? desligou. É verdade. Amém. Poderia falar? Obrigada, pastora. Glória a Deus. Pode falar, irmão. Pegando lá o início lá do estudo, em Mateus 6, o versículo 30, voltando um pouquinho para trás, fala do tópico da confiança, né? Da ansiedade. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que me chamou a atenção foi esse homem de pequena fé. Eu acho que se a gente colocar nossa fé em ação, confiar em Deus, eu acho que é o top, né? Principal, a fé, né? Amém. A fé em Deus. Porque a fé, ela baseada sem obra, ela é morta, né? E a gente temos que confiar, ter fé e agir pela fé, né? E aqui fala que a gente temos que lançar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor, realmente. Amém. Porque se Ele cuida dos pardais, Ele cuida das ervas, Ele cuida de tudo, imagine nós, né? A imagem e semelhança dele. Amém. Então é assim, a gente vai orando, né? Em primeiro lugar, orar, entregar a nossa ansiedade ao Senhor. Eu também vivia muito ansioso, vivia muito. Não vou dizer que eu
eu não tenho ansiedade, mas assim, eu oro ao Senhor para que o Senhor ele venha a cuidar, porque as coisas não tá fácil, né, o dia a dia, mas a gente tem que confiar ao Senhor. Ontem eu estava conversando com o pastor irmão Cláudio, eles perguntaram como que estava, né, o andamento do serviço e tal. E a gente teve uma breve conversa. Porque nós estamos passando momentos difíceis, mas se a gente não tiver realmente a confiança em Cristo, a gente não anda, né? Porque a gente, eu falo de mim, né? Pai de família, conta isso e aquilo. Mas é assim, eu pego um pouco do top da pastora também, eu era assim, desse jeito. Eu achava que eu era o bambambam, achava que, entendeu? Eu tinha um emprego bom, ganhava muito, enfim. Aí as coisas foi mudando, né? Assim que eu aceitei ao Senhor Jesus, o Senhor me libertou das prisões das drogas, das bebidas, né? E Ele tem cuidado, né? Sim. Até aqui nos ajudar o Senhor. Amém. Amém? É verdade. Amém. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus, Amém. legal. Acrescento só um pouco a mais, porque além da gente ser imagem e semelhança de Deus, né, no caso o homem foi criado assim, né? Sim. Nós temos ainda algo especial, É. porque somos filhos de Deus. Ele nos adotou. Amém. Então a gente precisa ter mais confiança ainda no Senhor e no sustento e no cuidado dele. Amém. Amém. Amém, é verdade. Amém. Glória a Deus, né? Ele vai nos ensinando a cada dia, É. Amém. Amém. vai nos capacitando, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Tá tranquilo. Ah, bom. Bom, a grande vantagem que tem para nós é que esse tema é recorrente desde que tem homem, desde que o homem caiu, né? Então, Jesus já falava isso há 2000 anos atrás, continua a mesma coisa, até pior, né? As pessoas têm depressão, têm isso, têm aquilo, um monte de doença psicossomática que eles falam, por conta exatamente da ansiedade desenfreada, né? A pessoa fica ansiosa, vai nem sabe que está ansiosa, né? Mas é uma coisa que... Mas tem remédio. Sim. Tem remédio, né? O remédio é JC. Amém. Amém. Mas também não, se a pessoa tem problema de ansiedade, ela não pode, não deve ficar triste, porque isso é uma coisa que assola mesmo. Mas em Jesus consegue libertação. Amém. Amém. Aí vamos orar, né? Amém. É. Amém. Então tá. Então, tá bom? Ah, se quiser. Não sei, eu oro. Eu oro? Amém. Então Agora tá é certo. uma vez que eu... Amém. Bom, Senhor Deus, Amém, nosso Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo. O Senhor falou tão poderosamente com a gente. Amém. Pai, primeiramente nos perdoe. Nos perdoe porque muitas vezes a gente não confia no Senhor como deveríamos confiar. É verdade. Ou às vezes a gente está sendo arrogante, ou às vezes a gente está elegendo ídolos e colocando outras coisas ou pessoas no seu lugar. Perdoa-nos, Senhor, porque a nossa confiança no Senhor às vezes é falha, muitas vezes é falha. Ajude-nos, Senhor, a confiarmos em Ti. A nossa confiança tem que estar somente no Senhor. A gente precisa confiar em Ti, Senhor, e ajuda-nos com isso, Pai. Fortalece a nossa fé. Ajude-nos, Senhor, no nosso dia a dia para que a gente possa, na nossa vida,
ter atividades, ler a Bíblia, orar, de forma a meditar na tua palavra, conversar, louvar o Senhor, para que a gente possa ter a nossa fé fortalecida em Ti e que a gente confie cada vez mais no Senhor. Ajude-nos, Senhor, também quando estamos ansiosos, para que a gente possa, Senhor, lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Fortalece, Senhor, o coração de cada irmão, de cada irmã, para que a gente possa, Senhor, estar firme em Ti, sem se desviar, em nome de Jesus. E, Senhor, também nos ajuda para que as preocupações e o engano das riquezas não enganem o nosso coração. Para que a gente possa ser frutífero. Em nome de Jesus. Bom, Senhor, abençoe o restante do nosso dia, do nosso domingo. E toda a nossa semana também, Senhor. Conduza-nos para que estejamos com o Senhor sempre. E que a gente te glorifique, que a gente testemunhe do Senhor. Que a gente não ande ansioso de forma alguma. Mas que a gente confie em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Paz, irmãos. Uma semana abençoada para vocês. Boa semana. Fiquem na paz. Tchau. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Amém. Tchau. Tchau.